Então, eu sou Ailton Ferreira, sou monitor e ex-aluno aqui da EFA de Sobradinho. E a gente vai fazer um pouco um momento do contexto da como surgiu a construção da EFA de Sobradinho. Então, na década de 70, o governo federal decide construir uma barragem aqui no Rio São Francisco. Na época, o governo ditadura militar, e então se decide fazer essa construção mudando totalmente a geografia local, mudando o modo de vida das pessoas. Pessoas que tinham todo um jeito de viver, respeitando a cheia e a baixa do rio, tinham um modo de plantar, de criar, todo um jeito de viver, de ser, são pegas de surpresa e têm que abandonar suas casas. Isso ao longo do tempo, ao longo desse período, o governo começa o processo de retirada das famílias, logo que inicia a construção. E aí as famílias precisam sair da margem do rio e ir morar em terras distantes. Terras até então que não existia nenhuma condição de vida, que depois é motivada as famílias a construir toda uma vida novamente. Então, a princípio, as famílias não tinham acesso à água, acesso a transporte, acesso à educação. Então, praticamente tinham que começar uma vida do zero. E aí surge essa ideia que as famílias, os filhos dos agricultores precisavam estudar. Então, grupos estrangeiros que estavam aqui cobrindo, fazendo jornalismo através desse momento que acontecia, momento violento aqui em Sobradinho, decidem procurar a Igreja Católica por meio do bispo Dom José Rodrigues, é uma das pessoas, digamos assim, que contribuiu bastante para o surgimento da escola. E aí começam a pedir ajuda nos seus países de origem, né? Começam a levantar fundos, a arrecadar dinheiros e trazer esses recursos. Então, como o forte na época era o associativismo, estava ganhando corpo, a organização dos movimentos, a UASA é a união das associações de Sobradinho, né? E arredores. E aí, como a UASA trabalhava com todo o município, e a gente não tinha alunos de todo o município, era necessária a construção, a formação de uma associação voltada somente para a educação dos filhos. Aí a ideia, junto com as famílias, de criar a MEFAS, Associação Comunitária Mantenedora da Escola Família Agrícola de Sobradinho. E aí, em 94, a UASA passa a administração da escola para a MEFAS, associação formada somente por pais de alunos e ex-alunos, né? Então ela começa a desenvolver um trabalho voltado mais com foco na pedagogia da alternância, para as visitas às famílias, para os instrumentos pedagógicos, para discutir de fato a educação dos filhos. Aí então esses grupos começam a fazer campanha em seus países de origem para arrecadar dinheiro para motivar a construção da Escola Família Agrícola. Até então já se conhecia a história das EFA, né, por surgir na Europa, na França, e já tinha escolas aqui na Bahia, né? Brotas de Macaúbas foi a primeira escola a se criar na Bahia. E, consequentemente, começa a se estudar, a ver a possibilidade de uma escola voltada para a realidade desses agricultores que estavam distantes de suas terras novamente, né? E para estudar, as famílias que tinham condições de botar os filhos na cidade estudavam. As famílias que não tinham condições, eram empregadas de fazendeiros, os filhos iam para a cidade e, na verdade, para ser empregada. As filhas, as mulheres iam, eles diziam as famílias que iam trazer para ajudar, mas o que estava por trás de tudo era trazer as filhas e os filhos para ser empregados dessas famílias na cidade. E muitos não voltavam mais para a comunidade, né? Não voltavam mais para a propriedade familiar. E aí surge, nesse movimento, a organização dos movimentos sociais, das associações aqui em Sobradinho, a UASA, junto com a Diocese de Juazeiro. Então começa esse processo de mobilização das comunidades, de fazer trabalho de base, de buscar apoio a nível local, das famílias e tal. E aí surge a pedra fundamental, né? A Escola Família Agrícola de Sobradinho começa a ganhar força.
E aí na década de mais ou menos, meados de 87, começa-se a procurar terreno para se construir a escola, começa a ganhar corpo de fato, começa a busca nas comunidades e aí na década de 90 é inaugurada a Escola Família Agrícola de Sobradinho, com alunos filhos de agricultores, que naquela época era forte o êxodo rural, então basicamente o que se tinha era evitar o êxodo rural e fortalecer o associativismo nas comunidades. E isso ao longo do tempo, de certa forma, se concretizou. A EFA cumpriu seu papel e vem cumprindo seu papel na região. Começa com a turma de ensino fundamental, na época de quinta a oitava série, e havia um público na comunidade para estudar na escola, que queria estudar. Jovens que tinham feito a quinta série e não tinham perspectiva para estudar. Então a EFA surge como uma luz para essas famílias. E até hoje, assim, o trabalho, muita coisa mudou. Na época, as escolas eram financiadas por grupos estrangeiros, que financiou toda a construção, pagamento de professores e alimentação dos estudantes. As famílias contribuíam com alimentação, doavam alimentos. Quem não tivesse dinheiro, a família que não tivesse o dinheiro para pagar, mas doava alimento, então a escola funcionava muito bem. E com o passar do tempo ela vai modificando suas ações, vai ampliando seus espaços, até conseguir recursos do Estado. Aí, sem perder sua autonomia, o foco sempre com as associações, o foco sempre no associativismo. Tem um fato interessante que a UASA era a Associação Mantenedora, mas mais ou menos em 94, a UASA passa a administração da escola para a MEFAS. Então surge uma associação de pais, aí, a MEFAS, que começa a administrar a escola. Então, a princípio, basicamente, só pais, porque o foco da escola era a educação. A UASA trabalhava com todo o município, com foco também não só na educação. E aí surge essa ideia de ter uma associação voltada somente para discutir elementos voltados. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito.